Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores. Trazendo a vocês nesta aula, mais uma aula relacionada ao funcionamento de firewalls. Dessa vez nós falaremos em específico o funcionamento de firewalls de inspeção com estado. Bom? Bom, então de maneira superficial nós já sabemos o que ele faz. Eu já acabei comentando em aulas anteriores, mas redefinindo para vocês, o firewall de inspeção com estado monitora o estado das conexões de redes ativas, tomando decisões de filtragem com base em contextos de comunicações. Então, foi brevemente o que eu havia passado para vocês. Acabei comentando umas coisinhas a mais, porém de uma maneira bem superficial. Então aqui nós iremos aprofundar um pouco mais, saber um pouco mais e ter um pouco mais de informação a respeito, tá bom? Primeiro de tudo, como que é o funcionamento desse tipo de firewall, tá bom? Então existe o monitoramento de conexões inicialmente, ou seja, ao invés de inspecionar pacotes individuais, o firewall rastreia as conexões ao longo do tempo. Então ele não olha especificamente para pacotes, mas para as conexões, tá bom? E aí existe, a partir disto, uma tabela de estado. Mantém o registro das conexões ativas, armazenando informações sobre IPs de origem e destino, portas, protocolos e estado da conexão. Ou seja, essa tabela ela é uma espécie de histórico, ela é uma espécie de log, tá bom? Então, a partir desta tabela, existe registros gravados, todo o monitoramento no qual há a navegação, no qual você faz a navegação durante o cotidiano e fica ali gravado os IPs de origem e destino, as portas de acesso, os protocolos que foram utilizados para as comunicações e os estados das conexões também. Então, se a conexão foi ativa, se a conexão ela foi pausada, se a conexão foi desconectado e assim sucessivamente. E junto a isso existe aí sim a verificação dos pacotes, tá bom? Ou seja, faz a verificação se os pacotes pertencem a uma conexão ativa antes de permitir ou bloquear. Então ele faz a verificação dos pacotes, verifica se há ali algo malicioso, para então ele poder fazer o permissionamento. Ou seja, se identificar alguma inconsistência, obviamente vai acabar fazendo o bloqueio, tá bom? E aí, a partir disso, tem o processo da inspeção com estado. Então, existem aqui alguns processos que fazem parte da inspeção. Acabei colocando aqui para nós termos um embasamento maior. Então, o primeiro de tudo é a solicitação de conexão. Quando um pacote inicial de uma nova conexão é recebido, o firewall verifica as regras de segurança e, se permitido, registra a conexão na tabela de estado. Então, ele faz a verificação da solicitação da conexão. Se estiver tudo ok, ele faz a permissão, ele dá o permissionamento, ou seja, se tiver algo fora do comum, fora do padrão, ele acaba bloqueando algo de imediato, tá bom? Segundo, manutenção da conexão. Para pacotes subsequentes da mesma conexão, o firewall consulta a tabela de estado para determinar se o tráfego é permitido. Então, acabou sendo entregue um pacote e existem outros pacotes a serem enviados para a máquina. Ele vai fazer esta pequena consulta na tabela e determinar se aquele tráfego tem a permissão com base no que ele acabou gravando na tabela, tanto o IP, quanto os protocolos, quanto a porta de acesso e assim sucessivamente. E aí, por fim, tem o encerramento da conexão. Quando a conexão é encerrada, o registro é removido da tabela de estado. Então, ele acaba fazendo ali a exclusão da tabela para não ter uma população grande, tá bom? E aí, o que é a tabela de estado, só para nós termos um entendimento maior? A tabela de estado ela é um componente crítico em firewalls de inspeção com estado, armazenando informações detalhadas sobre cada conexão ativa. Como eu comentei anteriormente, é uma espécie de log, uma espécie de histórico, no qual fica temporariamente gravado tudo o que acontece enquanto há a transição de pacotes, tanto de tentativas de permissão abertas quanto bloqueadas, beleza? E aí, quais são os componentes de estado? Da mesma maneira que eu já falei anteriormente, seria o IP de origem e destino, as portas de origem e destino, os protocolos utilizados na comunicação,
os estados da conexão e o tempo de expiração. E aí, cada um desses eu coloquei uma identificação ou uma espécie de descrição maior para vocês terem entendimento. Então, relacionado ao IP de origem e destino, identifica os endereços de IP dos hosts de origem e destino. Então, ele faz a identificação de onde está vindo e para onde vai, e assim sucessivamente. As portas de origem e destino, da mesma forma, identifica as portas que estão sendo utilizadas para a conexão desses IPs. Bom? E o protocolo de comunicação, ou seja, através do endereço IP e das portas, qual que é o protocolo que está sendo utilizado? É um TCP/IP, é um DP e assim sucessivamente. Então ele também faz a gravura dessas informações. E os estados das conexões, né, que são os indicadores de estado, que aí é se está estabilizado, se acabou caindo, se houve uma desconexão, se está oscilando e assim sucessivamente. E por fim, o tempo de expiração, ou seja, quanto tempo a conexão pode permanecer inativa antes de ser removida da tabela. Né? Como eu comentei mais cedo, acaba que as informações elas são gravadas temporariamente e após elas são exclusas. Então aqui existe também este determinado tempo no qual é efetuado o monitoramento, tá bom? E aí eu coloquei aqui algumas informações no qual vocês podem ter uma noção, um know-how maior de como seria se nós estivéssemos trabalhando com o firewall e como que nós verificaríamos ou como que nós acabaríamos olhando essas informações, tá? Então, existe o gerenciamento da tabela, que é uma atualização contínua, onde a tabela ela é uma atualização constante, com novas conexões, novas alterações de estados, remoções de conexões encerradas. Então fica ali um ciclo meio que em loop, né? Entra uma determinada informação, um determinado registro, enquanto isso outro registro já está saindo, outro registro que já está gravado está tendo uma determinada alteração. Então fica ali naquele determinado loop envolvendo todos esses estados. E aí existe uma limitação de recursos, que é o quê? O número de entradas na tabela de estado, e é limitado pela capacidade do hardware e memória do firewall. Então, dependendo da máquina que você está utilizando, dependendo do servidor que você está utilizando, existe uma determinada limitação com base no hardware, né? Com base na capacidade daquelas peças, daqueles componentes que você está utilizando naquele momento em específico, tá bom? Mas falando aqui um pouco sobre a tabela, então nós teríamos aqui determinadas linhas e colunas, e as colunas elas estão identificadas obviamente em vertical e as linhas em horizontal. Eu optei em colocar apenas uma linha, mas só para vocês entenderem como que existiria aqui a gravura dessas informações. Então teríamos o IP de origem, então seria ali o endereço da minha máquina, por exemplo. Aí teria o IP de destino, que poderia ser o acesso a um site, a conexão a um hospedador, um hospedagem de site, poderia ser ali algum sistema, enfim. Então seria ali o destino, né? Aonde você está navegando, para onde você está indo. Qual que é a porta de origem para isso, a porta de destino, né? Ou seja, de onde está saindo, que é da minha máquina, e para onde está chegando, que é o destino de lá, por base de qual protocolo de comunicação, que seria o TCP/IP. O estado seria um estado de conexão estabilizado, com um tempo de expiração de 180. E o que seria esse 180? Depende. Poderia ser 180 segundos, 180 minutos, 180 horas, enfim. Coloquei apenas como 180, mas isso aqui é algo que pode ser colocado com mais detalhe, mais precisão. Aí o que eu acabei fazendo, tá? Só para nós termos um know-how maior. Eu fiz aqui também uma breve comparação, um breve comparativo em relação ao firewall de filtro de pacotes e o firewall de inspeção com estado, tá? Só para nós termos um entendimento aqui do que muda com base no que nós vimos anteriormente. Então, primeiro de tudo, que o firewall do filtro de pacotes, ele inspeciona cada pacote individualmente sem considerar o contexto das conexões. E aí ele é simples e rápido, ideal para redes pequenas com requisitos de segurança básicos, né? E aí ele acaba sendo também limitado por ser enganado por ataques que fragmentam pacotes ou manipulam a sequência de pacotes, porque ele acaba não conseguindo identificar o que é um pacote malicioso e isso acaba passando batido. Já o firewall de inspeção com estado.
mantém o contexto das conexões, monitorando o estado e permitindo ou bloqueando os pacotes com base neste estado. Então, ele faz uma verificação. Segurança aprimorada, maior capacidade de detectar tráfego malicioso e tentativas de manipulação de pacotes. Então ele consegue ter uma robustez maior em relação à restrição e barragem de algo que é malicioso para dentro da sua máquina. E complexidade, requer mais recursos de hardware e pode ser mais complexo de configurar e gerenciar. Por quê? Como ele é maior, mais robusto, obviamente ele exige mais desempenho, mais capacidade, mais memória, mais processamento, mais armazenamento, consequentemente. Então ele acaba tendo de ter aí um investimento maior. E a configuração dele também, por ser algo mais tecnológico, mais seguro e haver mais funcionalidades, acaba tendo de ter umas configurações, umas aprimorações maiores do que o anterior. Bom? E aqui nós temos uma tabela comparativa em relação ao firewall de filtro de pacotes com o firewall de inspeção com estado, tá bom? Então, como que eu separei aqui, só para vocês entenderem? Seria uma espécie de o que eles comportam, o que eles não comportam, ou o que eles atendem, o que eles não atendem, o que eles fazem, o que eles não fazem. Entendam ou interpretem dessa determinada maneira, tá bom? Então, o que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei primeiramente as características do que pode ter ou não pode ter, do que pode fazer ou não pode fazer, e ao lado eu coloquei ali tanto o filtro de pacotes com inspeção de estado. Então, a primeira característica aqui é assim, o nível de operação, onde esse determinado firewall ele acaba trabalhando. No filtro de pacotes, ele trabalha só na camada 3, que é a camada de rede. Já no inspeção com estado, ele trabalha na camada 3 e 4, que é a camada de rede e transporte. Tá bom? Agora, sobre o contexto de conexão. Tem contexto. Isso para o filtro de pacotes. Agora, para o inspeção com estado, mantém contexto das conexões. Segurança. Filtro de pacotes é uma segurança básica. Já com inspeção de estado é uma segurança avançada. O desempenho. O desempenho é alto do filtro de pacotes porque ele acaba sendo mais veloz por ser algo mais básico. Já o de inspeção com estado é de moderado para alto. Talvez ele perca um pouco aqui em relação ao desempenho, talvez por ser mais pesado ou algo nesse sentido. Complexidade. Para o filtro de pacotes é uma complexidade baixa, ele é bem simples. Já com inspeção de estado, ele é moderado porque ele tem uma robustez maior, segurança maior, tecnologia melhor, então ele acaba tendo ali uma complexidade um pouco maior na configuração. Uso de recursos, né? Então aqui envolve o que eu disse anteriormente sobre o equipamento, a máquina, quais são os hardwares, qual que é a memória, quanto que armazena, como que está o processamento e afins. Então, para o filtro de pacotes, para ele ser bem básico e bem simples, é baixo. Já para uma inspeção com estado é de moderado a alto. E o gerenciamento das conexões, né? O que que é? O controle, né? O gerenciar ali é literalmente fazer o controle das conexões, o monitoramento das conexões. No filtro de pacotes nós não temos. Já no inspeção com estado, nós temos. Então, galera, aqui foi mais uma aula no qual nós estamos falando em específico de um outro tipo de firewall, no qual nós fizemos a comparação com o firewall que foi estudado anteriormente. Então, eu espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando, que vocês consigam colocar em prática se necessário. Não vou me estender muito, a aula já está ficando extensa, então vou me despedindo por aqui. Fiquem com Deus. Até breve.